Paz seja convosco. Hoje é dia 29 de dezembro de 2022. A live de hoje traz um tema bem interessante: profecias para o Brasil e para a igreja e a morte de Pelé. O que tem isso a ver? Bem, nós vamos exibir aqui dois homens de Deus, duas pessoas conhecidas no mundo evangélico, que é o apóstolo Jefferson Neto e a missionária Cristina Maranhão. Primeiro, a profecia da Cristina Maranhão. 2 segundinhos. 29 de dezembro, só isso, guardem e aguardem. 29 de dezembro, que ano, não sei. 29 de dezembro, grave, aguarde e espere. 29 de dezembro, 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 29 de dezembro. Vocês vão se lembrar da noite de hoje, dia 15 de outubro de 2021. 29 de dezembro, pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, depois do outro ano, 2023, 2024, não importa. É 29 de dezembro, vai ficar marcado por uma situação. Quem acredita, diga amém. Agora o apóstolo renovo. Eu não posso dizer quando será o tempo. Quando será esse tempo de renovo? Eu não posso dizer quando será o tempo de renovo, mas eu posso dizer que se trata de uma janela que já está aberta. É uma janela que já está aberta, tá? E Deus está usando sinais diferentes em vários lugares para poder se comunicar com a igreja de cada nação, tá? No caso do Brasil, Deus me deu uma visão há um tempo atrás, o ano passado, Deus me deu uma visão, e hoje eu acho que eu posso até falar livremente o nome da pessoa. Nessa visão, eu estava no velório do Pelé, tá? O rei do futebol. Eu estava no velório dele. Meus amigos, ele está falando isso dia 1º de setembro de 2021. Eu vou já exibir o slide mostrando isso. E eu olhava no caixão assim, era o Pelé, estava lá, imprensa de todo mundo, pessoas, repórteres, pessoas tentando notificar e tal. E eu olhava assim, e quando eu estava olhando assim, o Senhor falava comigo: diga à igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará à nação. Eu tinha tido uma visão de uma nuvem da glória vindo em direção ao mapa do Brasil. Ela ia bem lentamente assim. Aí de repente eu estava no velório. E quando eu estava no velório, o Senhor dizia: diga para a igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará ao Brasil. Então o sinal de Deus para o Brasil é a morte do Pelé. Por quê, pastor? Não tenho a menor ideia por quê. Tá? São sinais que Deus usa. Okay? Eu não sei, não estou dizendo que o Pelé vai morrer hoje ou amanhã, não estou falando isso. Eu estou dizendo que o sinal para a igreja do Brasil é exatamente este. Por quê? Para que a igreja saiba, tipo, opa, gente, nós abrimos um tempo de graça para nós. Então nós vamos aqui agora nos dedicar ao Senhor, buscar, adorar, jejuar, porque o Senhor abriu uma porta. Tá? Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vimos aí dois homens de Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus, com profecias para o Brasil. Eu quero comentar, mas antes eu quero mostrar aqui para você que essa palavra do apóstolo Jefferson Neto, que eu conheço, é um homem reconhecido internacionalmente, né, pela sua característica, sendo usado como profeta. Eu recebi de uma missionária no ano 2006, 2007, mais ou menos, uma palavra. Ela estava nos Estados Unidos, veio para cá, irmã de um amigo meu, e nós conversávamos no mês de junho desse ano, em 2007, se não me engano, e ela disse que o apóstolo, na época, tinha profetizado que Deus, naquele ano, estava tirando a tampa da fossa do Brasil. Olha que coincidência. Ela falou isso comigo em junho, quando foi em setembro, estourou aquele escândalo das ambulâncias, com Roberto Jefferson e tal, e começou essa situação que veio culminar na Lava Jato. Então, esse é o apóstolo Jefferson Neto, seu histórico, né? E é interessante como Deus usa nessa área. Bem, eu quero ler para você aqui, esse versículo de Isaías, 3 versículos. Eu comentei essa semana na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e aqui vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor também assentado sobre um alto e sublime trono,
e a cauda do seu manto enchia o templo, ou séquito. Serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou em hebraico, Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, Senhor dos Exércitos. Aleluia. Profecias para o Brasil e para a igreja e a morte de Pelé. Ouvimos 2 relatos e eu trago um comentário. Talvez você diga: olha, pastor João Neres, não tem nada a ver. Brasil, avivamento, morte de Pelé, situação que o Brasil está atravessando, uma situação tensa, né? Desse pós-eleições. Eu digo para você que tem tudo a ver. Nós estamos no ano da Copa. Aí aqui eu tenho mais... deixa eu ver se eu coloquei um outro slide aqui, meu Deus. Coloquei sim, olha só. Eu quero que você veja esse slide. O que é que o doutor Enéas falou? O dia em que o povo brasileiro estiver mais preocupado com a política do que com a Copa do Mundo, o Brasil finalmente começará a mudar. Meu nome é Enéas. Doutor Enéas Carneiro. É um profeta, um poeta ou um professor, né? Que interessante essa palavra do Enéas Carneiro, né? Que interessante. Então, o que é que tem a ver a morte de Pelé com o Brasil, com o avivamento, com a prosperidade que pode vir sobre nós o ano que vem? Eu digo que tem tudo a ver. Quando Isaías disse, no ano que morreu o rei Uzias, lá no capítulo 6, é que Uzias era parente de Isaías. Isaías tinha um parentesco com a família real. Mas no ano que o rei Uzias morreu, Deus se revelou para ele de uma forma diferente. Algo estava travando o ministério de Isaías, mas as coisas aconteceram depois que morreu o rei Uzias. Pastor João Neres, o que é que o rei Pelé tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Queridos, a nossa nação é uma nação que idolatra o futebol. Alguns anos atrás, nós tivemos aquela Copa do Mundo que foi na madrugada, né, às 3 horas da manhã, foi no Japão, e a gente acordava para ver o jogo do Brasil, 3 horas da manhã. Teve outra Copa que foi no horário da escola dominical e as igrejas mudaram os cultos. Nós não tínhamos condições, eu falei para minha esposa esses dias, nós não tínhamos condições, eu como crente, como pastor, na hora do jogo, de estar orando. Alguém que tivesse condições de dizer assim, vou dobrar meu joelho na hora do jogo. Só uns 2 ou 3 gatos pingados, claro que sempre tem, né? Mas eu não tinha essa capacidade. Eu digo a vocês que nesta Copa do Mundo de 2022, eu tive essa capacidade. Eu não estava nem aí para o jogo. Eu estava mais interessado com os últimos acontecimentos, com as eleições. Então, eu estou falando de política, por isso eu estou em Brasília, né? Aqui na foto, pelo menos. E eu estou falando de avivamento, porque uma coisa está diretamente ligada com a outra. Está, sim, eu acredito nessa profecia da irmã Cristina Maranhão, acredito nessa profecia do apóstolo Jefferson Neto, porque os dois estão em lugares diferentes. Um no dia 15/10, ela no dia 15/10 de 2021 em São Paulo, ele nos Estados Unidos no dia 1º de setembro, também de 2021, quase ao mesmo tempo, quase um ano de cumprimento da profecia, bem no estilo bíblico, quando Deus disse para Abraão, daqui a um ano tornarei a ti. Querido, Pelé representa para o Brasil esse tempo em que nós, o povo brasileiro, fomos iludidos com pão e circo. Representa esse tempo em que os políticos maquiaram, deram pão e circo para o povo e se aproveitaram para saquear as riquezas da nação. Mas no ano que morreu o rei Uzias e no ano que morreu o rei Pelé, eu acredito que o Senhor começa uma nova história para a nação brasileira. Nunca mais nós votaremos como votamos antes.
Nunca mais nós seremos desinteressados pela política, porque nós vimos os últimos acontecimentos e sabemos a importância do voto. Sabemos o quanto é importante eleger senadores, porque são senadores que colocam ministros do STF que vão ficar lá 30 anos, 35 anos. São mais poderosos do que reis. Ficam 30 anos, dependendo da idade que chegarem. E como nós descobrimos isso? Porque, assim como o rei Uzias morreu para Isaías, hoje, nossos pêsames, nossos sentimentos, nossas condolências para a família do rei Pelé, alguém que tem a admiração de todos os brasileiros, mas que espiritualmente, eu digo para vocês, que nesse momento espiritualmente significa uma veneração exacerbada que nós brasileiros tínhamos até este ano pelo futebol. Eu acredito que nós sempre seremos amantes do futebol, mas não mais idólatras. E do ponto de vista espiritual, cai por terra um principado, cai por terra uma máscara, e Deus está trazendo um novo tempo para o Brasil. Um novo tempo para a igreja com avivamento, independente de quem estiver no governo no ano que vem. Eu estou falando dia 29 de dezembro de 2022. Independente de quem estiver no governo, Deus está trazendo um avivamento para a igreja. Mas, como bem disse o doutor Enéas, no tempo que o povo deixar de se preocupar com Copa do Mundo, se preocupar com política, nós estaremos iniciando um novo tempo. Assim eu creio. Essas duas profecias se unem. E essa palavra do doutor Enéas confirma que Deus tem um novo tempo para essa nação. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu faço todos os dias uma live chamada Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Convido você para assistir aqui no canal do YouTube, às 17 horas. Estou lendo a Bíblia toda e eu convido você a participar também dessa live. Um abraço e a paz seja convosco. Amém.